Oi, gente! Vamos para mais uma aula aí da disciplina de administração financeira. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como fazer análise de demonstrações contábeis. Na verdade, tudo que a gente já tem visto aqui na disciplina já é um tipo de análise de demonstrações contábeis, mas hoje a gente vai ver uma parte bem específica desse tipo de análise. Uma função muito importante da contabilidade quando a gente começa a aprender contabilidade, a primeira coisa que a gente vê é que uma função dela é fornecer informações financeiras para o usuário, ou seja, para o administrador, para o proprietário da empresa, de uma maneira útil para auxiliar na tomada de decisões. Porém, o que acontece? As demonstrações contábeis muitas vezes não vêm com guia do usuário. Vocês estão aqui no curso, vocês têm uma noção de contabilidade, mas às vezes quem não viu contabilidade não sabe muito bem fazer análise. E, além disso, não tem um padrão, vamos dizer, de estrutura de empresa de uma empresa para outra, vamos dizer assim. Na verdade, a demonstração contábil ela é um padrão, mas a gente vai ver ali na frente que é difícil comparar as demonstrações com uma com a outra se a gente não utilizar uma técnica que a gente vai ver aqui na aula. A demonstração financeira, a análise, né, que a gente vai aprender aqui, é justamente uma maneira da gente facilitar a leitura das demonstrações contábeis para auxiliar aí a tomada de decisão na empresa. Então, transformar uma informação útil para que o gestor possa utilizar isso na sua empresa. Vamos pensar em empresas semelhantes. Eu coloquei aqui, por exemplo, a Ford e a Chevrolet. É esse exemplo que a gente vai usar lá no nosso exercício. Quando a gente tem ali uma situação empresarial, o mais comum é que as empresas tentem fazer uma comparação entre empresas semelhantes. Só que a gente tem um problema. Eu comparar, por exemplo, os demonstrativos contábeis aqui da Ford com os demonstrativos contábeis aqui da Chevrolet, é muito difícil porque são empresas completamente diferentes, são empresas com tamanho diferente, com quantidade de ativos e de bens e de estoque, de caixa, toda a estrutura com lucro, com receitas diferentes. É muito difícil você comparar grandezas diferentes. Para tanto, né, para que a gente consiga fazer essa comparação, a gente precisa fazer uma coisa: uniformizar as demonstrações contábeis de alguma forma, ou seja, colocar sobre o mesmo padrão. Qual que é a maneira mais fácil da gente fazer isso? Trabalhando com porcentagens lá dentro das demonstrações contábeis, ao invés de trabalhar com valores brutos, com valores de moeda. Isso se chama análise vertical e análise horizontal das demonstrações financeiras. Como que a gente faz isso? Não é um bicho de sete cabeças, não, pode ficar tranquilo. A gente vai pegar cada item ali da demonstração contábil, cada item dentro do balanço, dentro da DRE, e vai expressar, aqui no caso eu coloquei dentro do balanço, né? Vai expressar como uma porcentagem do ativo total. No caso da DRE, a gente vai expressar como uma porcentagem da receita. Mas eu já vou explicar já sobre a DRE. O que a gente faz? A gente vai pegar o valor de cada conta do balanço. Então, por exemplo, lá no balanço patrimonial eu tenho diversas contas. Eu tenho a conta caixa, que é o disponível, eu tenho a conta estoque, eu tenho a conta clientes, eu tenho a conta imóveis. Eu pego cada valor desse, vou dividir pelo valor do meu ativo total e vou multiplicar por 100. Aí eu vou estar encontrando um valor em porcentagem que vai ficar mais fácil eu comparar com outras empresas. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta, o valor do meu estoque é de R$3.000 e o valor total do ativo da minha empresa é de 50 mil. Como que eu vou fazer essa conta? Vou dividir 3.000 por 50, que vai dar 0,06. Vou multiplicar por 100 para transformar em porcento. Então, isso significa que o estoque que eu tenho na minha empresa representa 6% de todos os meus ativos, de todos os meus bens e direitos, certo? É essa que é a interpretação. Vamos ver como que fica em um balanço? Então, a gente tem um balanço aqui de uma empresa, tá? Eu tirei esse aqui lá do livro do Ross, que é um autor que a gente está usando bastante aqui na nossa disciplina. Então, aqui a gente tem um balanço.
É muito comum, gente, a gente fazer essas análises para vários anos, tá? Não só para um ano específico, mas a gente fazer para 2, 3, 4 anos de uma vez. Então, eu tenho aqui o balanço de um ano e o balanço de outro ano. Vocês podem estar percebendo uma coisa esquisita, né, gente? Esse balanço aqui, mas, professor, o balanço não tem o lado direito e o lado esquerdo? Né? O lado direito, o lado esquerdo, deixa eu ver, esquerdo ou direito? O lado esquerdo é o ativo, o lado direito, aquele, né, que a gente não sabe que lado que é direito e esquerdo. O lado esquerdo é o ativo, o lado direito é o passivo. Só que assim, pra gente fazer a análise, fica mais fácil a gente colocar o balanço assim, ó, em forma corrida. Colocar o ativo e embaixo colocar o passivo, tá? Mas a maneira de representar o balanço continua daquele jeito. De um lado, bens e direitos, do outro lado, obrigações. Só para a gente fazer a análise aqui, para facilitar nossas análises, que a gente coloca em texto corrido desse jeito. Então, eu tenho aqui o balanço patrimonial de 2011 e o balanço patrimonial de 2012. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, cada conta. Então, vamos pegar a primeira conta que eu tenho aqui, a conta caixa. Eu vou pegar 84, dividir pelo valor do ativo total, que é 3.373. Por que eu circulei aqui embaixo também? A gente lembrando lá do balanço patrimonial, a gente não tem uma igualdade, o total do ativo não é igual ao total do passivo. Então, o meu ativo, que é 3.373, vai ser sempre igual aqui ao meu passivo, né? O passivo mais patrimônio líquido, que é 3.373. Esses valores têm que ser iguais. Então, tanto faz eu dividir por aqui ou por aqui, que é a mesma coisa, né? Então tá, então é como que eu faço essa conta? 84 dividido por 373, que vai dar 0,25. Multiplico por 100, esqueci de colocar o 100 aqui, mas é só multiplicar vezes 100, vai dar 2,5%. Isso significa que o meu caixa representa 2,5% de todos os meus bens, de todo o meu ativo, né? De todo o dinheiro que tem investido aí dentro da empresa. Aí a gente vai continuar fazendo essa conta para cada, né? Vamos continuar fazendo essa continha para cada item aqui do balanço. Então eu vou pegar o próximo, 165 dividido por 3,373. Aí vai dar 0,049, multiplico por 100, dá 4,9. Significa que as contas que eu tenho que receber dos meus clientes representam 4,9% do total dos meus ativos. E aí, gente, por aí vai. Vou fazendo da próxima conta, da próxima, até fazer de todo o balanço, inclusive aqui da parte do passivo. E aí eu vou pegar o ano de 2012 e faço a mesma maneira. Eu vou fazer aqui também 98, só que aí eu já vou dividir 98 pelo ativo total do ano de 2012, certo? Então vou fazer 98 dividido por 3.588, depois 188 dividido por 3.588 e por aí vai, tá bom? Aqui eu completei mais alguns cálculos aqui, mas é basicamente sempre a mesma coisa que a gente vai fazer. Isso, gente, é especificamente o que a gente chama de análise vertical. Por que vertical? Eu estou analisando as contas verticalmente, uma comparando com outro valor, que no caso aqui é o ativo total. Isso a gente chama de análise vertical, tá certo? Vamos ver como que ficou aqui no nosso... Depois que a gente já fez todas as continhas, ó, então aqui, ó, só lembrando, aqui não deu 2,5, 4,9, 11,7, 19,1, por aí vai. Aqui, ó, eu coloquei aqui já os valores, né? Aliás, o autor do livro, né, já colocou aqui os valores já em percentual, tá? Então, isso aqui tudo tá em percentual. Então, todas as contas que a gente fez, então o caixa representa 2,5% do ativo total, contas a receber 4,9%, o ativo total vai ter que ser 100%, ou seja, ele representa 100% dele mesmo, né? Por aí vai. Ó, de cara aqui eu consigo ver uma coisa, a maior parte do dinheiro da empresa está investido onde? Aqui, ó, no ativo imobilizado, nas instalações, imóveis, que são realmente coisas que são mais caras, né? Então, a maioria do dinheiro da empresa está investido aqui, ó. Certo? Eu consigo verificar por aqui também, ó, já fazendo uma prévia de uma análise aí, eu consigo verificar aqui também que a maior parte do patrimônio líquido, do capital próprio da empresa, veio não das ações, né, mas sim de reservas de lucros, ou seja, a empresa teve lucro e ela pegou aquele lucro, ao invés de distribuir para os acionistas, ela reinvestiu dentro da empresa.
tá? Gente, esse tipo de análise que a gente está mostrando aqui é muito comum acontecer em empresas de capital aberto, tá? Empresas que têm ação na Bolsa de Valores. Por quê? Essas empresas, elas têm obrigatoriedade de divulgar suas demonstrações contábeis, tá? Então, é claro que você pode fazer para uma empresa pequena, mas assim, os analistas financeiros fazem isso principalmente para empresas que têm dinheiro aberto em capital, em bolsa de valores, tá? Então, aí, gente, a gente consegue ver qual que é a composição de todo o patrimônio, de todos os bens da empresa, olhando por isso aí, tá? Só que aqui, nesse quadro, então aqui eu tenho 2011 e 2012, certo? Aqui eu consigo fazer um outro tipo de análise. Vocês estão vendo essa coluna aqui, ó, variação? O que a gente consegue ver? Eu consigo verificar que de 2011 para 2012, o que aconteceu aqui? Eu tive um aumento no meu caixa de 0,2%. Vamos olhar um que teve mais. Olha aqui. O que aconteceu aqui nos meus lucros? Eu tive um aumento nas minhas reservas de lucro de 2011 para 2012 de 3,6%. Então, esse tipo de análise a gente chama de análise horizontal, porque eu estou analisando a própria conta caixa com a própria conta caixa no ano anterior. Então, isso a gente chama de análise horizontal, tá? Aqui eu coloquei aqui que dessa forma as demonstrações ficam mais fáceis de ler e de comparar com outras empresas, tá? Com relação a isso aqui que eu estava falando antes, né? Agora, isso aqui da variação é o que a gente chama de análise horizontal, tá bom? Mas assim, só pegando o gancho do que está escrito aqui, quando a gente coloca a demonstração contábil em forma de percentual assim, ó, a gente consegue pegar e ver com outra empresa, certo? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, o demonstrativo da Ford e comparar lá com o da Chevrolet, se eu quiser. Olha, aqui na Ford, 4,9% do ativo total dela está em contas a receber. Aí você pode ir lá no demonstrativo da Chevrolet e falar, nossa, a Chevrolet tem só 2% de contas a receber representando ativo, ou seja, ela vende menos a prazo do que a Ford. E aí você consegue fazer vários tipos de análise, tá? Você consegue verificar a questão do patrimônio líquido, questão de ações e outras coisas. Fica mais fácil de você comparar. E esse outro tipo de análise aqui é a análise horizontal. Fica fácil de você visualizar o que está acontecendo. O meu caixa está aumentando, está diminuindo, o meu patrimônio está aumentando, está diminuindo, por aí vai, tá? É análise horizontal. Então, é os dois tipos de análise. A análise horizontal e a análise vertical que a gente tem. Algumas interpretações que a gente tem com relação a isso daqui. O ativo circulante, gente, o mais importante não é ir lá fazer as continhas, o mais importante é a gente fazer interpretação a respeito desses valores, tá? Algumas interpretações eu já falei aqui e eu já coloquei algumas esmiuçadinhas aqui, ó. O ativo circulante da empresa aumentou de 19,1% do ativo total em 2011 para 19,7% em 2012. Ou seja, a gente teve um aumento aí do capital de giro, né? Lembrando que ativo circulante, né, é a mesma coisa que capital de giro. O passivo circulante diminuiu de 16% para 15% do total do passivo e do patrimônio líquido do mesmo período. E também o patrimônio líquido total aumentou de 68,1% do total do passivo e do patrimônio líquido para 72,2%. Isso aqui, ó, como que a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Ó, o patrimônio líquido nosso aumentou de 68,1 para 72,2, tá? Então, com essas informações, eu consigo entender que a liquidez da pedreira, né, que é o nome da empresa, aumentou de um ano para outro, ao mesmo tempo que o endividamento diminuiu como porcentagem do ativo total, porque ela passou a ter muito mais recurso próprio do que capital de terceiros. Ó, o capital de terceiros são esses aqui de cima, ó, tá? Que o total aqui é 12,7 em 2012 e em 2011 era 15,7, então teve uma redução de 3%. Então, diminuiu aqui as minhas dívidas e aumentou o quê? O meu patrimônio líquido, o meu capital próprio, tá? Então, o endividamento da empresa diminuiu. Então, eu consegui verificar isso tudo só de fazer essa análise aí vertical
da empresa vertical e horizontal junto, porque geralmente a gente faz as duas junto para a gente ter uma interpretação melhor. Então, nesse caso aqui da empresa, a gente pode se sentir tentado a falar que o balanço patrimonial ficou mais forte, né? Que a empresa ela ficou mais forte. É claro que tem vários outros tipos de interpretações que você pode tirar daí, tá? A gente pode fazer, gente, esse mesmo tipo de análise para a DRE, para a demonstração do resultado do exercício. A diferença é que, ao invés de eu expressar cada item, né, lá da DRE como percentual do ativo, porque na DRE não tem ativo, eu vou expressar como percentual da receita, ou seja, como percentual do total de vendas, né, que é a mesma coisa que receita bruta. Vamos ver como que a gente faz isso? Então, a gente tem a mesma empresa, tá? Aí eu tenho aqui a demonstração de resultados dela. Eu tenho as vendas, deixa eu escrever aqui. As vendas, gente, só lembrando, é a mesma coisa que receita bruta, tá? Então, eu tenho aqui as minhas vendas, que foi 2.311, aí eu tenho os meus custos. Gente, esses demonstrativos contábeis que estão aqui são demonstrativos bem simples, tá? Não tem todas as informações que a gente está acostumado a ver numa demonstração contábil, até porque esse livro, esse autor, eu não sei se ele é da Europa ou se ele é dos Estados Unidos, então é um livro internacional. Algumas coisas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Mas é só para a gente entender aqui o conceito. Então, a gente tem receita, aí a gente tem os custos, aí a gente tem o lucro, e tira os impostos até a gente chegar aqui no lucro líquido, por exemplo. O que a gente faz? A gente vai pegar cada valor, cada item aqui da DRE, vou pegar esse, vou pegar esse, vou pegar esse, e vou dividir pelo valor da minha receita bruta, pelo valor das minhas vendas. Esse valor vou multiplicar por 100 para achar qual que vai ser o meu resultado. Então, ficaria aqui, ó, 1.344 dividido por 2.311. Isso daria aí, multiplicando por 100, 58%. Isso significa o quê, gente? Que os meus custos e despesas representam 58% da minha receita bruta. Então, de tudo que eu recebo, eu gasto 58% para arcar com os meus custos e despesas. O próximo item aqui, depreciação. 11,9% de tudo que eu recebo, eu teoricamente gasto desconto aí em depreciação. Só lembrando, gente, depreciação é a desvalorização dos bens imobilizados, do ativo permanente da empresa, dos imóveis, dos carros, das máquinas, é a desvalorização com o passar do tempo. Eu não sei se vocês lembram isso aí lá da contabilidade. Então, isso significa que 11,9% da minha receita bruta representa aí os valores gastos com depreciação. E por aí vai, eu vou fazer mais uma vez em cada item aqui da minha DRE. Aí ficaria assim, ó, tá vendo? Então, o custo de despesa representa 58,2%, depreciação 11,9%, o meu lucro antes dos juros e dos impostos representa 29% da minha receita. Então, gente, o meu lucro líquido, que é o mais importante aqui, ó, representa 15,7% de tudo que eu vendo, certo? E eu tenho também aqui, ó, uma informação importante da questão dos dividendos. Os dividendos, gente, é o que eu divido pro sócio, é a distribuição de lucros para os sócios, tá? Então, a distribuição de lucros para o sócio aí é 5,2% de tudo que eu vendo, de toda a minha entrada de dinheiro. Então, essa demonstração nos mostra o que acontece com cada real de vendas. Então, por exemplo, gente, se eu vendi para cada R$1, essa análise, gente, é muito legal. Para cada R$1 de produto que eu vendi, 58 centavos vai para o custo dos meus produtos. 11 centavos vai para a depreciação. Desse R$1, 29 centavos representa o meu lucro antes dos juros e dos impostos. 16 centavos é os juros que eu paguei para o empréstimo. E por aí vai. Por quê? Porque como está em porcentagem, então se eu fizer essa análise aí para cada R$1 que eu vendo, eu consigo fazer quantos centavos que eu estou gastando em cada coisa aqui. Então significa que para cada real de vendas, eu tenho um lucro líquido de 15 centavos.
certo? Então, essa análise é muito legal, é muito interessante, né? É o que está explicando aqui, ó. Para pedreira, despesas de juros consomem até 6 centavos de cada real de vendas e os impostos consomem outros 8 centavos. No final, 15 centavos de cada real chegam ao lucro líquido e esse montante divide-se em R$ 10 retidos na empresa e 10 centavos e 5 centavos distribuído como dividendos, que é a distribuição do lucro das ações, né, para os acionistas. Essas porcentagens, gente, fica muito fácil de eu comparar. Por quê? Se eu pegar e quiser comparar com outra empresa, é fácil, porque se eu colocar tudo em porcentagem, mesmo que a outra empresa tenha uma estrutura muito maior ou muito menor do que a minha, se tiver tudo em porcentagem é fácil, é só eu pegar e comparar a porcentagem de uma com a outra, certo? E é muito interessante para a empresa está querendo fazer qualquer tipo de análise, fazer esse tipo de análise, gente, para os concorrentes, para ver como que ela está em termos de controle de custo. Gente, é claro, como eu falei anteriormente, esse tipo de demonstração contábil, tanto o DRE quanto o balanço patrimonial, eles são disponibilizados, as empresas são obrigadas a divulgar somente aquelas empresas que são as SAs, que são as companhias abertas que possuem ação em bolsa de valores, tá? Pequenas empresas, empresas que não têm ação na bolsa de valores, não são obrigadas a divulgar esse tipo de demonstração, tá? Gente, outro tipo de informação que o administrador financeiro deve saber e deve saber entender, gente, é fazer a leitura dos tipos de lucros que as empresas divulgam, tá? A empresa ela não é obrigada a divulgar a demonstração contábil 100% de tudo que ela fez ali, tá? Geralmente eles retiram partes e divulgam só o que a legislação orienta. Então, dentro do que elas divulgam, vai ter umas informações chaves sobre o lucro, que é uma das informações mais importantes aí das empresas. Como eu acabei de falar, as empresas de capital aberto, gente, elas são obrigadas a divulgar os seus resultados, os seus demonstrativos contábeis. E aí o que acontece? Os investidores, os analistas financeiros costumam fazer uma análise, né, das demonstrações, buscando pistas, né, sobre o desempenho da empresa num determinado ano específico. Por quê? Por que pistas? Porque tem alguns demonstrativos que não são divulgados, né? O próprio demonstrativo de fluxo de caixa, dependendo da empresa. Então, assim, não são todas as demonstrações. Então, o analista ele vai tentar descobrir o que ele conseguir sobre aquela empresa por meio das demonstrações contábeis, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho aí, o que é lucro líquido? O lucro líquido são as receitas totais menos as despesas totais. O lucro líquido, gente, é o resultado da nossa DRE, conhecido como a última linha lá da DRE, tá? E ele vai refletir as diferenças, considerando uma empresa para outra, né? Vai refletir as diferenças na estrutura de capital e dos impostos, assim como no resultado operacional de uma empresa. E isso pensando quando eu vou comparar uma empresa com a outra. Por quê, gente? Às vezes a empresa pode ter uma venda muito alta, mas chegar lá no seu lucro líquido, o lucro líquido ser muito baixo. Por quê? Porque às vezes a empresa tem uma estrutura de capital endividada, e se ela tem uma estrutura de capital endividada, ela vai pagar muitos juros. Esses juros que ela vai pagar vai diminuir o lucro. Pode ser que às vezes, dependendo do tipo de produto que ela venda, do tipo de tributação que ela tenha, ela pague muito imposto e aí isso também diminui o lucro, certo? Então isso a gente tem que saber ler essa informação dentro dos demonstrativos. No cálculo do lucro líquido, subtraem-se, ou seja, diminui lá do resultado operacional da empresa as despesas com juros e os impostos. Então, por isso que eu falei que esses são os vilões aí que acabam diminuindo o lucro líquido, no caso de uma empresa que tem uma venda alta e aí chega lá no final o seu lucro líquido é muito baixo. Os acionistas, gente, eles fazem um exame detalhado desse lucro, porque esse lucro, né, ele tem uma forte ligação com a distribuição de dividendos, ou seja, a distribuição de lucro por ação para os acionistas. Então, ele tem uma relação muito forte. Se eu tenho um lucro líquido alto, eu vou ter uma retirada de lucros por ação alta. Ou eu posso também não retirar lucro, mas eu posso reter esses lucros para reinvestir na empresa,
tá? Então, é muito importante, assim, fazer uma análise bem feita do lucro líquido. A gente tem também o lucro por ação. O lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações que a empresa tem. Como eu falei, gente, é mais utilizado em empresas de capital aberto que tem ação na bolsa de valores, tá? Isso, né, o lucro por ação expressa o lucro líquido por ação. Então, se você vai lá na bolsa e compra uma ação da Vale, se você olhar na internet, na página lá da Vale, procurar as demonstrações contábeis, você vai ver lá o lucro líquido, aí você vai lá no balanço patrimonial, ver a quantidade, por exemplo, de ações que ela tem, né, dos ativos que ela tem, e aí você pode fazer essa conta simples, pegar o lucro líquido, dividir pela quantidade de ações, e aí você vai ter lá o lucro por ação. Se você tem uma ação da Vale, você vai ter direito a esse lucro, por exemplo, tá? Lagir ou EBIT. Lagir vem do português, que significa lucro antes, gente, aqui é as iniciais, lucro antes dos juros, imposto de renda. Então, lagir. Isso que significa lagir. Ou EBIT. EBIT, gente, é do inglês, se eu não me engano, é earnings, lucro, before, antes do interest, que é rendimento. Aliás, rendimento não, acho que é o imposto de renda. Não, juros, interest. And taxes, que é taxas, tá? Então, é muito comum aparecer o EBIT ou lagir, que é a mesma coisa. O lagir, ele é chamado geralmente de lucro operacional na demonstração de resultados. É o lucro, não é o lucro líquido, né? É o lucro que fica mais lá em cima da DRE. E é o lucro que eu vou excluir todos os itens que não são tão usuais, como, por exemplo, despesas financeiras ou despesas que não têm a ver com a operação da empresa. Então, aquele lucro que a gente chama lá da DRE de lucro operacional, geralmente é conhecido como lagir, tá? Os analistas financeiros costumam analisar muito o lagir porque ele não considera as diferenças de resultado que vem das empresas que são muito endividadas, que pagam muitos juros, e nem do pagamento de impostos da empresa. Por quê? Porque é um lucro que você calcula justamente antes de você pagar os juros dos seus empréstimos e antes de você pagar os impostos, tá? A gente tem também o lagida ou EBITDA. Lagida significa lucro, lucro antes dos juros, imposto de renda, depreciação e amortização. Ou EBITDA, se não me engano é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Acho que é isso mesmo. Tabarazation. Mais ou menos isso. Aqui, gente, só para a gente entender um pouquinho, o que acontece? Lembra do que eu acabei de comentar lá atrás sobre depreciação? Depreciação é a desvalorização dos bens imobilizados, dos ativos permanentes que a empresa tem dentro da sua estrutura, certo? Só que essa desvalorização não é uma coisa que a empresa desembolsa dinheiro. Então, por exemplo, você tem uma máquina que você está usando todo dia ali na sua empresa. Essa máquina está perdendo valor, certo? Certo, você comprou ela por 10 mil, você está usando, ela está ficando sucateada, ela está ficando velha, ela precisa de manutenção, então assim, ela vai perdendo esse valor. Isso é depreciação. Eu preciso considerar essa despesa, isso é uma despesa que eu preciso considerar na DRE, mas não é uma coisa que eu desembolso dinheiro. A mesma coisa, gente, é o que a gente chama de amortização. A amortização é uma desvalorização muito semelhante à depreciação, porém não é desvalorização dos ativos físicos que a empresa tem. É o que a empresa tem de desvalorização dos ativos intangíveis. Por exemplo, gente, a marca, a patente, direito autoral, essas coisas. Então, quando isso está desvalorizando, a gente chama de amortização, tá? Gente, é muito importante não confundir essa amortização que tem aqui na DRE, tá? Com amortização de dívidas. Quando a gente vê lá em matemática financeira, sistemas de pagamento, né, sistema de financiamento, a gente não vê lá a composição de uma prestação,
né? A prestação ela vai ter o pagamento de juros mais a amortização do empréstimo. Isso aqui, gente, não é isso não, tá? É outro tipo de amortização, tá bom? Específica usado aqui dentro da análise financeira das empresas. Os analistas costumam utilizar muito Lagida, justamente por quê? Porque eles consideram dois itens aí, eles desconsideram, na verdade, né? Eles pegam o lucro e tira esse valor da depreciação e tira esse valor da amortização das despesas, porque, como eu falei, tanto a depreciação como a amortização não impactam no fluxo de caixa da empresa por não haver desembolso. É um tipo de despesa que quem tem que não desembolsa. É um tipo de despesa que a empresa tem que não existe desembolso de dinheiro. Então, isso não impacta no fluxo de caixa da empresa. Então, o que acontece? Às vezes a empresa ela pode ter um lucro muito baixo, um lucro líquido, tá? Às vezes a empresa tem um lucro líquido baixíssimo. Só que você vai ver lá, a depreciação e a amortização da empresa são altíssimos, porque ela tem muitos bens, ela tem muita marca, muita patente, muita coisa assim, e aí a depreciação e a amortização são altíssimos. Quando você pega e calcula o Lagida, que é o lucro antes desses dois itens, o lucro da empresa sobe extraordinariamente. Porque esses itens aqui são considerados despesa, mas eles não tiram dinheiro físico ali do bolso da empresa. Então, para os analistas é muito importante fazer esse tipo de análise, porque às vezes a empresa está falando lá que ela tem um lucro baixo, quando na verdade, financeiramente, em termos de fluxo de caixa, está entrando muito dinheiro na empresa, tá? Então, assim, é esse tipo de análise que os analistas fazem. Gente, as finanças são um negócio bem assim... É muita coisa envolvida, né? Pena que a gente não está tendo tempo aqui na disciplina de ver todas as nuances que tem aí, né? Eu queria até ter mais tempo para a gente discutir um pouco melhor isso. Mas assim, eu tô tentando dar uma noção básica de tudo aí para vocês. Gente, além desses indicadores que eu apresentei aqui para vocês, de saber os tipos de lucro, da análise vertical e horizontal, que é o principal ponto aqui da aula de hoje, é a análise horizontal e vertical, todos os indicadores que a gente viu desde o início da disciplina também são maneiras de fazer análise de demonstrações contábeis utilizando para a gestão financeira e a tomada de decisão dentro da empresa, que são, né, a gente já viu lá os prazos médios de pagamento, de estoque de recebimento de pagamentos de fornecedores, o ciclo de caixa, o ciclo operacional, a gente viu na aula passada o retorno sobre ativo, na aula retrasada, retorno sobre ativo e o retorno sobre patrimônio líquido, tudo isso também são índices, né? Isso aqui são o que a gente chama, gente, de índices. Todos esses são índices que nos possibilitam fazer a análise das demonstrações contábeis das empresas. Tá aqui a referência do livro que eu falei que a gente utilizou e eu vou deixar um outro vídeo para vocês, eu vou gravar um outro vídeo aqui de um exemplo de como que a gente faz na prática aí uma análise vertical e horizontal de uma empresa, tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês e até a próxima!